Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eia agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4. Em tudo que se segue, temos ainda o julgamento da natureza não refreada, da vontade sob as suas diversas formas, os conflitos que vêm das cobiças do coração natural, as súplicas dirigidas a Deus, provindo da mesma fonte, e os desejos da carne e do espírito que se desenvolvem e encontram a sua esfera na amizade do mundo, que é a inimizade contra Deus.
A natureza do homem ambiciona com inveja, é cheia de inveja acerca dos outros. Mas Deus dá maior graça. Verso 6. Existe uma força que atua contra essa natureza se nos sentirmos contentes, felizes por sermos pequenos, humildes, de não sermos nada neste mundo. A graça e o favor de Deus estão com os que assim se sentem, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A este respeito, Tiago desenvolve a ação de uma alma dirigida pelo Espírito de Deus, no meio de uma multidão incrédula e egoísta, à qual ela estava associada. Versos 7 a 10. Porque ele supõe que os crentes, aos quais se dirige, ainda estão em relação com a lei. Dizendo mal do nosso irmão, ao qual a lei dava um lugar diante de Deus, dizemos mal da própria lei. Comparar com 1 Tessalonicenses 4:8, onde o Espírito Santo toma o lugar da lei, segundo a qual esse irmão tinha um tão grande valor. O julgamento pertencia a Deus, que tinha dado a lei, e que saberia reivindicar a sua autoridade, assim como conceder a libertação e a salvação. Versos 13 a 16. São censurados o esquecimento de Deus e a vontade própria, e postas em evidência a falsa confiança decorrente do fato de contarmos com a nossa própria capacidade para fazermos o que queremos, e a ausência de dependência de Deus. O último verso é uma conclusão geral, fundada sobre o princípio já indicado no verso 3, no capítulo 3, verso 1, e sobre o que é dito a respeito da fé. O conhecimento do bem, sem a prática desse mesmo bem, faz com que a ausência da obra, que poderia ter sido feita, seja um pecado positivo. A ação do novo homem está ausente, mas a do velho homem está bem presente porque, tendo o bem diante dos olhos, e sabendo que deveríamos fazê-lo, não o fazemos. Não há em nós nenhuma disposição para o praticar, não queremos fazê-lo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.